Como as cargas elétricas estáticas acumuladas podem provocar danos severos em instalações? Como se proteger? Como reduzir a probabilidade de acidente? Quais as normas aplicáveis? Meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo à parte 14 da série Eletrostática, onde aplicar, como aplicar. Estamos interessados nos fenômenos eletrostáticos e aplicações em nossa vida diária. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo. O que vimos até agora, danos severos e riscos provocados pelas cargas eletrostáticas, é claro, normas aplicáveis e faremos considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com o que vimos até agora. Sabemos que cargas elétricas estáticas podem ser acumuladas pelo fenômeno da eletrização, por contato, fricção, a triboeletricidade e por indução. Essas cargas elétricas estáticas, elas podem provocar campos elétricos estáticos, que nos dielétricos vão fazer o fenômeno da polarização em condutores, induzirão correntes. Campos elétricos estáticos vão induzir diferença de potencial, ou seja, força sobre cargas elétricas, provocando, por exemplo, a descarga atmosférica e a descarga eletrostática. Essa diferença de potencial, dado um meio de condução, uma impedância, resistência, pode provocar uma corrente elétrica, deslocamento de cargas elétricas, provocando danos a equipamentos e risco à vida. Campo elétrico estático, gerado pelo acúmulo ou separação de cargas elétricas por meio do fenômeno da eletrização. A eletrização pode ser feita por contato, por indução ou por atrito. Já vimos nessa série até agora contato e atrito. A eletrização por atrito, uma das formas de nós verificarmos esse fenômeno é a série triboelétrica. A lista ao lado apresenta a série triboelétrica, ou seja, afinidade eletrônica. Quanto mais alto na série, maior a facilidade em perder elétrons, adquirindo carga positiva. Sai carga negativa, fica positiva. Quanto mais baixo na série, maior a facilidade em ganhar elétrons, adquirindo carga negativa. No exemplo, temos um capacitor carregado, uma tensão máxima, o máximo, e temos uma carga depositada nessas placas. Ligando um resistor, nós veremos uma corrente percorrendo o circuito. Caso liguemos um capacitor carregado à terra via resistor de descarga, vamos obter uma corrente I de T, variante no tempo. As cargas irão para o menor potencial, o terra, via resistor de descarga, segundo a equação mostrada, onde o R de T é a tensão instantânea sobre o resistor de descarga R, onde o máximo é a tensão inicial, C é o valor da capacitância equivalente. A figura ao lado representa a curva de descarga de um capacitor C sobre um resistor R, é uma exponencial decrescente. O produto R vezes C é denominado a constante de tempo do circuito capacitivo, sigma, e é expresso em segundos. Sigma é igual a R vezes C. É interessante observar-se que para 5 constantes de tempo, a tensão no resistor agora é cerca de 0,7% da tensão inicial. Consideramos que praticamente chegou a zero. Quando trabalhamos com materiais, estabelecemos o parâmetro condutividade, facilidade ou não de passagem do fluxo de elétrons nesse material, a corrente. Sigma expresso em Siemens por metro. A equação mostrada quando for maior do que 1, muito maior do que 1, caracteriza o material condutor. Quando a equação é muito menor do que 1, é um isolante, um dielétrico. E fazemos a pergunta, e quando for igual a 1, como caracterizar o material? Outro fato interessante decorre que a caracterização do condutor isolante não é função apenas dos parâmetros elétricos do material, como mostrado na equação, a condutividade e a constante elétrica, mas também da frequência de operação. Sim, dependendo da frequência de operação, o material pode ser ou um condutor ou um dielétrico. Onde aplicamos a condutividade inicialmente, J é igual a sigma vezes E. J é a densidade de corrente, dada em ampere por metro quadrado. E é o campo elétrico, volt por metro, sigma a condutividade, e você deve ter percebido que essa é a lei de Ohm, U igual a R vezes I. Vejamos alguns danos severos e riscos. O caminhão da figura está em movimento. Você consegue identificar os atritos que estão ocorrendo? A carroceria do caminhão com ar, por exemplo, vai depender da velocidade. Pneus com asfalto e o ar. O combustível dentro do tanque, com o próprio tanque. O que pode dar errado? O que provoca o acúmulo de cargas nessa situação? E nós sabemos que acúmulo de cargas elétricas é sempre perigoso. Primeiro, o atrito com o vento. O movimento do caminhão faz com que o ar atrite com a carroceria
carroceria, acumulando cargas eletrostáticas. A movimentação da carga, produtos se movendo dentro do tanque, sejam eles combustíveis líquidos, ou o transporte de materiais sólidos em carretas geram eletricidade estática. O atrito dos pneus, contato dos pneus com o solo. Tempo seco. A falta de umidade no ar potencializa o acúmulo de cargas eletrostáticas. E qual é a dinâmica do acúmulo de cargas? Como isso se processa? A geração por atrito. O caminhão vai acumulando eletricidade estática, principalmente pelo atrito da carroceria com ar, efeito triboelétrico já mencionado, e pelo movimento do combustível dentro do tanque durante o transporte. Isolamento. Como os pneus de borracha são isolantes, essa carga não flui para o solo naturalmente, ela se acumula no caminhão, permanecendo retida na carcaça metálica. Neutralização. A descarga ocorre quando o caminhão se aproxima de um condutor, como a boca do tanque no posto. Se houver diferença de potencial, as cargas poderão saltar através do ar, gerando uma centelha que pode inflamar vapores de combustível. Percebeu o problema? Nós temos o nosso caminhão carregado eletricamente, por exemplo, carga negativa, isolado do solo pelos pneus. Nós vamos aproximar com a mangueira carregada positivamente. Sim, poderá haver o risco de explosão, o centelhamento, a faísca. A explosão pode ser violenta em função do volume de vapores de combustível, do combustível no caminhão. É isso que nós temos que evitar. Os mecanismos de acúmulo dessas cargas em caminhões-tanques podem ser pelo deslocamento do fluido através de filtros e telas, por exemplo, pelo deslocamento do fluido através de dutos e mangueiras e até mesmo pelo respingo do fluido. Quais os principais perigos e causas? Acúmulo de carga, sempre perigoso. A movimentação e atrito do combustível contra as paredes do tanque geram eletricidade estática, principalmente em dias secos. Riscos de incêndio e explosão. Descargas eletrostáticas podem inflamar vapores de combustíveis e poeiras, causando acidentes graves. Sim, eu disse poeiras. Nós vamos falar sobre isso brevemente ao final desse vídeo. Fatores de risco: velocidade de enchimento muito alta, respingos de líquido e a presença de água na parte inferior do tanque aumentam a carga eletrostática. Pneus de borracha funcionam com isolante, impedindo que essa carga estática seja dissipada, drenada naturalmente para o solo. Como evitar e proteger? Primeiro, pelo aterramento. Uso de fios eletrostáticos, cabos, para conectar o caminhão-tanque ao solo equipamento de carga. É essencial para descarregar a energia acumulada. Nunca acumule cargas eletrostáticas. Controle de velocidade. Limitar a velocidade de enchimento e esvaziamento, principalmente no início, reduz a geração de estática. Evitar respingos. O carregamento deve ser feito de forma a evitar respingos dentro do tanque. Nível de carga. Manter o volume de enchimento adequado, geralmente ao redor de 85%, para diminuir o chacoalhar do líquido. O uso de aditivos antiestáticos para aumentar a condutividade dos líquidos com aditivos que podem ajudar a dissipar a carga. Vejamos alguns procedimentos de segurança e aterramento. Por exemplo, para mitigar o risco de explosão, a prioridade não é identificar a polaridade da carga, mas sim garantir a equipotencialidade. Todos os componentes no mesmo nível elétrico. É o passarinho pousando no fio de alta tensão. As duas patas estão no mesmo potencial, não há corrente. Primeiro, aterramento prévio. O cabo de terra deve ser conectado ao chassi do caminhão antes de abrir-se as bocas do tanque ou conectar-se às mangueiras. Equalização. O sistema deve ligar a carcaça do caminhão ao ponto de terra conectado à carcaça do tanque de armazenamento. Monitores de aterramento. São equipamentos mais modernos que possuem garras que só permitem a operação se a continuidade elétrica for confirmada, conforme a NBR 14639, resistência inferior a 10 ohms. Dispositivos de dissipação. Historicamente, correntes metálicas eram utilizadas para dissipar essa carga, mas hoje o aterramento manual ou automatizado em pontos fixos é a norma técnica exigida. Riscos e consequências? Explosões e incêndio. Em caminhões-tanque, a faísca pode inflamar vapores de combustível, pode provocar morte aos operadores e danos a instalações e equipamentos. Choque elétrico no motorista operador. A descarga dessas cargas repentinamente ao tocar na estrutura metálica. Danos eletrônicos. Afeta os componentes de gestão, controle do motor. Como prevenir e neutralizar? Primeiro, pelo aterramento. É o método mais eficiente. Conectar-se o caminhão à terra antes do carregamento e descarregamento, usando cabos de aterramento específicos. Utilizar-se dispositivos antiestáticos, corrente de aterramento, arrastada no chão ou fitas condutivas. Os EPIs, equipamentos de proteção individual. Uso de calçados
de segurança com um solado condutivo antiestático pelo motorista. Contrariando uma crença generalizada, nós temos que ter um material condutivo. A roupa que protege os trabalhadores de alta tensão tem que ser condutiva. A eletricidade tem que percorrer em volta do corpo do operador, do técnico de manutenção, não por ele, em volta no material condutivo. Então você tem que dar um caminho de descarga para essas cargas. Velocidade de carga, controlar a velocidade de carga e descarga de combustíveis para reduzir, portanto, a geração de carga. Vejamos algumas recomendações de segurança. Sempre aterrar o veículo antes de abrir o tanque. Evitar roupas sintéticas que aumentam o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilizar equipamentos compatíveis com normas internacionais para atmosferas explosivas. Normas aplicáveis? A principal norma brasileira para proteção contra descargas eletrostáticas em componentes sensíveis é a BNT-NBR 14544. Ela vai definir os requisitos básicos para manuseio e proteção. Já para as descargas atmosféricas, tem-se a BNT-NBR 5419 de 2015, essencial para os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, SPDA. A norma ABNT-NBR 14639 de 2014 estabelece os requisitos mínimos para projeto, execução e manutenção de instalações elétricas em postos de serviço e pontos de abastecimento de combustíveis líquidos inflamáveis. O foco é na segurança contra incêndios e explosões, classificando áreas, exigindo aterramento e definindo equipamentos adequados. Vejamos algumas normas relacionadas à descarga eletrostática. A BNT-NBR 14544, requisitos básicos para a proteção de componentes sensíveis a descargas eletrostáticas. Essa norma é fundamental para evitar os danos causados pela eletricidade estática. A norma NBR-ISC 6074927, métodos de ensaio de descarga eletrostática, modelo máquina, para dispositivos semicondutores. ISC 6134051, norma internacional adotada no Brasil para o controle da descarga eletrostática em ambientes eletrônicos. ANSI-SD S20.20 é o padrão internacional comumente utilizado na indústria brasileira para o controle de descarga eletrostática. Para raios, normas relacionadas a descargas atmosféricas. A BNT-NBR 5419/2015. Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas em 4 partes. Princípios gerais, gerenciamento de risco, danos físicos e perigo à vida e sistemas elétricos internos. A BNT-NBR 16785. Proteção contra descargas atmosféricas em áreas abertas. Para ensaios de imunidade em equipamentos eletrônicos contra a descarga eletrostática, utiliza-se a BNT-NBR ISC 6100042. Você está achando que as cargas eletrostáticas só produzem explosões em caminhões, tanques e combustíveis? Lê do engano. Veja as fotos abaixo do ocorrido em um silo de grãos, 28 de julho de 2023. Antes e depois da explosão, durante o descarregamento de grãos por um caminhão. Essa é a foto das instalações antes do sinistro e esta é a foto após o sinistro. Se você quer aprender mais sobre eletromagnetismo, aí está uma pequena e resumida lista de livros que podem te interessar. Considerações. Geralmente relegados a umas poucas páginas nos livros de eletromagnetismo ou de física e pouco tempo de estudo, os efeitos dos campos elétricos é dado pouco ou quase nenhuma importância. E eles podem ser fatais e destrutivos, como acabamos de ver. Mesmo que um dos mais espetaculares fenômenos da natureza, a descarga atmosférica, seja basicamente de natureza eletrostática, este é um assunto que não é tão famoso. Claro, afinal os campos eletromagnéticos variantes no tempo são muito mais legais, não é mesmo? Quem é que não gosta das equações de Maxwell? Quantos de nós sabemos que as cargas estáticas depositadas em nossos próprios corpos são uma das principais causas de danos aos equipamentos eletrônicos? Isso é eletrostática. Estude, aprenda. E o que nós vamos ver no próximo vídeo? Que o mecanismo de deposição de cargas eletrostáticas por indução. O que é? E como é que opera? Como é que podemos fazer isso? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.